noite, que a graça, a paz e a presença do Senhor esteja sobre o teu coração. Nós sabemos que muitas vezes o nosso corpo pode estar bem, os nossos órgãos, mas a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito estão precisando de um renovo, estão precisando de uma nova unção do Espírito Santo. E é isso que eu oro nessa noite, que o Senhor venha com poder que sai do seu trono, toque nas nossas vidas, na nossa mente, no nosso coração, renovando, tirando de nós toda a depressão, tirando de nós toda a tristeza, toda a ansiedade, todo o incômodo e colocando agora em nós a paz do Senhor Jesus que excede a todo entendimento, colocando sobre nós o entendimento da sua palavra, que os nossos olhos espirituais sejam abertos agora para enxergar a tua palavra, para enxergar a revelação que sai do teu trono. Senhor, necessitamos do alimento espiritual que sai da tua boca, que sai da tua mesa. Venha nos alimentar e fortalecer a nossa fé através dessa mensagem de hoje. Oramos assim em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos ter aqui uma linda mensagem. Os discípulos reconhecem que Jesus é Deus. Quando Jesus apareceu ressuscitado, a primeira vez para os discípulos, Tomé estava com eles. E para acreditar que ele queria ver Jesus com seus próprios olhos e assim tocar na marca, que Jesus tinha, Jesus apareceu e ordenou que tocassem nas suas mãos e no seu lado ferido. Tomé exclamou: meu Senhor, meu Deus, e reconheceu que estava diante do próprio Deus e Senhor. Ali o Senhor estava dando uma oportunidade para aqueles que demonstravam pequena fé, que embora muitas vezes não tinha nem falado, mas o Senhor já sabia que ele estava pensando. Pedro, quando escreveu sua segunda carta, se referiu a Jesus com as seguintes palavras: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aquele que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Pedro aqui já se referia a Jesus Cristo como Deus, como Salvador. Talvez dos seus discípulos, o que mais escreveu, falando que Jesus era Deus, foi João. Ele era irmão de Tiago, e Jesus os chamou para segui-lo quando eles estavam pescando no mar da Galileia. E ele chamou o discípulo a quem Jesus amava. Pedro era chamado assim, João foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever 5 livros do Novo Testamento: o Evangelho de João, a primeira, segunda e terceira carta de João, e o livro de Apocalipse. Ele foi amado por Deus, porque a João foi revelado grandes mistérios, grandes coisas. Diferentemente dos outros 3 que escreveram o Evangelho, João não começa contando a história de Jesus, falando do seu nascimento, da sua mãe, da sua parte física, dos seus familiares, não. João começa falando da eternidade, de Jesus Cristo Deus, de Jesus Cristo Senhor. Quando Jesus estava com o Pai e ainda não havia se tornado um homem, João fala sobre ele como Criador de todas as coisas. Ele escreve assim, lá em João 1 a 11. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus. Ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Ele estava com o Pai no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, por meio dele. E sem Jesus, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Aquele que é a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ninguém jamais o viu,
mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. O mundo não conheceu, mas não importa. Importa que o Pai o conhecia, que o Pai o reconheceu. Também nas cartas que João escreveu, ele procurava mostrar que Jesus não era apenas um homem comum, como outros. Ele já existia antes de vir ao mundo e ele era o verdadeiro Deus. Ele escreveu em sua primeira carta. Nós vemos aqui em 1 João 5:20, quando João escreve: sabemos também que o Filho de Deus, Jesus, veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João confirmando, João trazendo palavras afirmativas. Vamos ver outro agora. Paulo, que foi outro discípulo a quem Deus inspirou para escrever muitas coisas a respeito de Jesus, como Filho de Deus, como Criador. Ele escreveu para os irmãos que moravam em uma cidade chamada Colossos, que Jesus era Criador e que de tudo que existia, ele frisou bem isso. Não só o Criador do universo físico, mas também dos seres espirituais e dos anjos. Paulo falou de Jesus. Ele mostra ainda que por intermédio de Jesus Cristo, tudo subsiste, tudo permanece vivo, ou seja, tudo é sustentado por Jesus. Aqui em Colossenses 1,15 diz: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele veio primeiro, pois nele foram criadas todas as coisas no céu, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades. Todas as coisas foram criadas por Jesus e para ele. Jesus é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, tudo permanece. É maravilhoso o poder que tem o nome e a pessoa de Jesus. Ele também ensinou que os irmãos que moravam na cidade de Filipos, que embora Jesus fosse igual a Deus, por amor, ele ficou como nós, os homens, e se tornou um homem muito obediente a Deus, morrendo na cruz em nosso favor. Nós vemos aqui o exemplo maravilhoso do Senhor Jesus se entregando naquela cruz, se tornando homem sofredor, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Seja a atitude de você a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou-se a ser igual ao Pai. Era algo o que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 5, 2, 5. Eu acho que esse versículo, ele revela realmente quem Jesus Cristo é. Leia ele novamente. Ele sendo Deus, ele sendo igual ao Deus Pai, ele se esvaziou de todo o seu poder e veio se tornar servo, semelhante ao homem, obediente, e para morrer naquela cruz. Como vemos, para todos eles, Jesus era o próprio Deus, ou melhor, o Filho de Deus, com a mesma natureza do Pai, mas voluntariamente, ele assumiu a forma de homem para nos salvar. Ele se deixou ser usado pelo Pai para morrer naquela cruz. Ele se deixou ser crucificado
por obediência ao Pai, para que a humanidade fosse salva. Por isso que nós devemos nos render a Jesus Cristo. Por isso que nós devemos falar do amor de Jesus Cristo. Por isso que nós devemos propagar o amor daquele que venceu todo o sofrimento e ressuscitou por amor de nós. Eu queria que essa mensagem ficasse bem latente no teu coração, né, de quem é Jesus Cristo, aquele que se deixou de ser um simples homem, se tornou um Deus, mas um Deus sofredor, um Deus que sofreu por amor a você. Vamos orar? Senhor, nós não temos nem palavras para te agradecer pelo teu Filho Jesus Cristo ter sido criado contigo, está contigo no céu. E naquele momento que foi desejado pelo Pai, ele desceu à terra. E ele se tornou homem. Ele se tornou homem sujeito às dores. Ele carregou o peso do pecado meu e de toda a humanidade. E por nós ali naquela cruz, ele obedeceu e foi até o final. Ele poderia ter desistido. Ele poderia ter descido da cruz, mas ele quis cumprir a vontade do Pai e em obediência ele suportou. E através do sangue que ele derramou naquela cruz, hoje nós temos salvação, nós temos vida eterna, nós temos Deus dentro de nós, nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero te abençoar agora, você que está nesta oração, em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Se renda aos pés do Senhor Jesus. Se você nunca entregou a sua vida a Ele, entregue agora e diga: Jesus, eu te reconheço como meu Senhor, como meu Salvador, como meu único Deus. Oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite e até amanhã nesse mesmo horário.